Hora do Enem especial de entrevistas no ar! Continuamos vendo o que rolou de melhor na temporada 2018. Hoje, a gente relembra as principais estratégias de redação do ano. Uma seleção especial com as dicas dos nossos professores. E aí, bora? Roda a vinheta! É isso, galera! Hora do Enem já começou e hoje a gente faz uma pausa e relembra todos os programas de redação da temporada 2018. O objetivo é simples, te ajudar a melhorar o texto. E como a redação do Enem é dividida em 5 competências, a gente revê tudo o que há de mais importante sobre cada uma. Então, partiu competência 1? Ela trata do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí que não pode gíria, a não ser que seja uma citação. Tem que respeitar as regras gramaticais e precisa prestar atenção na ortografia. Esse, aliás, é um quesito que pega muita gente. A professora Dayana Mendes mostra quais são os erros mais comuns que os alunos cometem na hora de escrever a redação. Vai lá, professora. O que a gente costuma ver muito é que o aluno, por vezes, esquece a diferença entre o a e o a. Aqui eu tenho uma relação ligada a um verbo. Aqui é o verbo haver. E aqui eu tenho algo que pode ser um artigo, uma preposição. Os alunos costumam misturar os dois. Outro erro muito comum é a própria palavra de repente, que por vezes aparece escrita assim, ó, junto e com 2 R's. Às vezes aparece junto e com 2 R's. E aí eu não posso fazer dessa forma, tá? Beleza. Eu preciso me lembrar que de repente é separado. Outra palavra bem polêmica, com certeza. Com certeza. Sim, alguns acabam confundindo e pensando que com certeza é junto. Mas na verdade é separado. Então, os alunos escrevem assim. A gente também precisa lembrar um assunto importante, que é a questão da regência. Alguns verbos da nossa língua, eles têm uma colocação especial. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir, ele tem mais de um sentido. Quando eu estou vendo o nosso programa, não é nosso, né? Me apropriei. Gostei, isso aí, Quando eu assisto a Hora do Enem, eu preciso me lembrar que eu preciso colocar a preposição antes. Então, quando eu digo assistir, assisto ao vídeo, eu preciso me lembrar de colocar a preposição na frente. E se for uma palavra feminina, eu vou ter que usar o acento grave, a crase. Então, eu posso dizer assisto a aula. Aí você vai me perguntar, poxa, Dayana, se ele não colocar, qual é a ideia que ele vai estar trazendo? Se você usa o verbo assistir sem usar a preposição na frente ou sem acentuar, colocar o acento grave, você, na verdade, não está dando a ideia de que está vendo, mas sim que você está auxiliando. Então, se eu digo, assisto a minha mãe na cozinha, eu não preciso colocar a crase, porque é provável que eu esteja ajudando a minha mãe nas tarefas domésticas. Outro erro muito comum, o verbo visar. Os alunos acham que o verbo visar, como é um verbo mais formal, ele é um verbo bonito e traz rebuscamento. Só que o verbo visar, ele também tem sentidos diferentes na língua. Então, é importante a gente tomar cuidado com ele. Quando a gente usa o verbo visar com o sentido de almejar, objetivar, essa proposta visa a. Eu preciso colocar a preposição. Essa proposta visa a. Vou colocar um verbo, visa a melhorar. Eu preciso me lembrar de colocar a preposição antes de usar o verbo. Se eu tenho um verbo, eu não tenho crase. Eu não coloco crase na frente de verbos. Mas se eu tivesse aqui uma palavra feminina, eu precisaria colocar crase. Então, visa a união. Eu preciso me lembrar de colocar a crase. A redação pode estar perfeita, Lande, mas se o aluno esquecer de colocar a preposição aqui
ou se ele, porventura, esquecer da regra da crase, ele já perde 40 pontos. Esses erros aqui são erros considerados mais graves. Tá vendo, galera? Todo cuidado é pouco. Até porque, como eu disse agora há pouco, a redação do Enem requer domínio da norma culta. Então, treine a escrita. Peça para o seu professor a dica de um bom dicionário, coloque do seu lado e mande ver. Partiu competência 2? Ela avalia o repertório sociocultural do participante. A professora Juliana Retes explica. Olha lá, professora. Então, o Enem, ele tem as competências, as cinco competências, né? E quando a gente olha a competência 2, ele disponibiliza isso no manual de redação que fica no site do INEP. A gente consegue perceber a diferença entre, né, uma redação que ganha 160 nessa competência para uma redação que ganha 200. Só vai ganhar 200 aquele candidato que compreendeu o tema, que escreveu de acordo com o gênero dissertativo, argumentativo, mas que também conseguiu apresentar esse repertório sociocultural, né? Ou seja, como se fosse a cereja do bolo, né? Ele conseguiu ir um pouco além do que os outros demais candidatos ou aquilo um pouco além do que se espera para alguém que está fazendo uma redação de maneira geral. Maravilha! Para reforçar, bora ver os exemplos? Primeiro, com o professor Guilherme Matos. Ele mostra um caminho para aplicar o repertório sociocultural na prática. Ele traz um exemplo e depois explica. Tá contigo, professor? Exemplo na tela. E aí, bora lá. É notória a necessidade de ir de encontro à intolerância religiosa no país vigente. Diante disso, averigua-se desde o período da colonização brasileira um esforço etnocêntrico de catequização dos indígenas nativos, como forma de suprimirem suas crenças politeístas. Tal processo de aculturação e subjugo acometeu também os negros africanos durante todo o contexto histórico de escravidão, os quais foram, não raro, coisificados e abominados por suas religiões e cultos. Por essa razão, faz-se necessário pautar, no século XXI, o continuismo desse preconceito religioso e dos desdobramentos dessa faceta caótica. Interessante notar que o parágrafo, do ponto de vista do registro formal, ele não é perfeito, mas, do ponto de vista, sobretudo, da argumentação e do uso produtivo de interdisciplinaridade ou repertório sociocultural, ele desenvolve a argumentação justamente pautado em uma questão histórica, ou seja, usa a disciplina da história para explicar o processo, explicar a causa do fenômeno da intolerância religiosa no Brasil. Esse exemplo mostra bem como os conhecimentos de sala de aula podem ajudar na argumentação. Aí entra o que a gente aprende em história, como o professor Guilherme mostrou. E entra também sociologia, filosofia. Essa é a base do exemplo do professor Marcos Machado. Olha só. Enem 2016, Luande, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. De outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade. E, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Nesse sentido, um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman, o individualismo. A referência, um pensamento filosófico, né, no caso do Bauman, entra para sustentar um ponto de vista. Então, a ideia central desse argumento é a ideia do individualismo, ou seja, como que o individualismo prejudica essa compreensão do outro. A gente tem outros pensadores que podem dialogar com essa mesma ideia. Não só a questão da individualidade, de defesa dessa individualidade, como outro contratualista que não apareceu aqui pra gente, mas o John Locke. A gente já falou de Rousseau, né, Hobbes e agora Locke, que vai falar da importância do indivíduo. Então segundo Hobbes, que achava que o indivíduo tinha que proteger o indivíduo do próprio indivíduo, o Locke, ele acha que a função do Estado é garantir e representar os indivíduos. A perspectiva muda. Você precisa ainda de um contrato, você precisa de um Estado, você precisa de uma sociedade, mas a perspectiva muda. Então, para o Locke, por exemplo, que vai consagrar o indivíduo no momento em que não existia espaço para essa individualidade, ele defende, assim, o indivíduo precisa ter certas garantias. Se a gente quiser falar do tema que a redação propôs, eu posso falar da liberdade religiosa.
Porque o Hobbes, como a gente falou, viveu num contexto onde um camarada levantava a mão e falava que tinha uma religião diferente do rei. Ele morria por isso. E o Locke viveu um pouco depois, no final do século XVII, ele vai defender esse direito. Não. Existe uma separação entre a esfera pública e a esfera privada. E aí, dentro dessa dinâmica, a gente precisa abrir espaço para respeitar, né, o posicionamento político, a sexualidade, times de futebol e crenças religiosas, como a própria redação pediu aí. São muitas estratégias. E aí é natural que surjam algumas dúvidas. Primeira, posso citar um autor mais desconhecido? Eu perguntei para o professor Rômulo Bolivar se isso é arriscado. E olha o que ele respondeu. É arriscado, sim. Primeiro, o candidato tem que ter em mente que o texto dissertativo argumentativo tem como finalidade principal persuadir o outro. Se ele quer pegar uma outra fala para ajudar no convencimento do outro e ninguém sabe de onde é que veio essa fala, quem é esse autor, isso pode sim prejudicar a qualidade da argumentação dele. Um outro problema são candidatos também que usam autores que a banca não conhece ou que são inventados. Sabe-se que as provas são escaneadas em Brasília e são levadas para os corretores corrigirem em casa. Ou seja, vai que o corretor resolva abrir ali a internet e consultar se aquela citação é verdadeira ou não. Opa! Deixa eu cortar o professor rapidinho para uma outra estratégia e essa é boa. Como diria Rodrigo Sacramento, rataria. Porque fala a verdade. Às vezes você tá ali, ó, de frente para a redação e só lembra de citação que é contrária ao que você pensa. Tem como usar? Pois é, tem. É a famosa técnica da refutação. Vou repetir para você anotar. Técnica da refutação. Continua, professor Rômulo. Isso acontece na hora da prova. Entre as várias citações que ele já estudou, ele só se lembra daquela de que ele discorda. Então, o que ele faz? Ele coloca no desenvolvimento aquela citação e ele critica, ele mostra para a banca por que ele se opõe a ela. O posicionamento dele vai aparecer, logicamente, na parte da marca de autoria, em que ele apresenta a sua crítica ali no final do parágrafo. Tá vendo? É tudo uma questão de estratégia e de manter a calma para conseguir relacionar o seu repertório com o tema da redação. Partiu competência 3? Ela avalia a capacidade que o participante tem de defender um ponto de vista. O professor Wallace Sestari explica pra gente como argumentar bem para garantir a pontuação máxima nessa competência. Argumentar não é discutir, argumentar não é brigar, argumentar é provar alguma coisa, é buscar dar sustentação a alguma coisa pelo raciocínio lógico. Não é alguma coisa que você fale assim, olha, eu tô certo e o outro tá errado. A argumentação, ela permite, ela tem um espaço, né, do debate, mas é mostrar que você defende um determinado ponto motivado por alguma coisa e demonstrar essas razões de uma forma lógica, de uma forma racional, que a outra pessoa possa entender. Talvez o grande segredo, não só da argumentação, mas da comunicação como um todo, é você pensar que é muito mais sobre o que o outro entende, mais do que realmente aquilo que você diz. Então você tem que escrever, mas você tem que pensar no outro. Como é que o outro vai receber isso? Será que ele vai conseguir compreender a minha posição com aquilo que eu estou colocando? Essa talvez seja uma boa chave aí, né, para o desenvolvimento de uma boa argumentação. E como a argumentação lembra desenvolvimento, a gente chama o Rômulo Bolivar de novo. Ele explica como fazer um bom desenvolvimento. Tá contigo, professor? Enfim, nós podemos citar 3 finalidades básicas. Uma é retomar aquilo que ele está dizendo na introdução. Ele pode fazer isso com a primeira frase. Alguma declaração ali que demonstre a finalidade de cumprir o que ele já prometeu no início do texto. Segundo, ele precisa usar elementos para dar suporte àquilo que ele está afirmando. A citação, o exemplo, a alusão ou o que seja. Só que retomar e comprovar não basta. Ele tem que mostrar que ele está se incomodando com aquilo que ele escreve dentro do texto. Logo, uma terceira frase, pelo menos, para ele criticar, para ele apresentar sua marca de autoria é muito importante. E tal. Exatamente. A gente já relembrou as competências 1, 2 e 3. Agora é a vez da competência 4. O candidato tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vou repetir. Construção da argumentação. Isso tem a ver com a estrutura do texto, ou seja, construção de frase, de parágrafo, construção da lógica entre parágrafos. E tem a ver com coesão e coerência. Quem explica é o professor Rafael Torres. Tá contigo, professor.
Na verdade, o que eu tenho dentro do texto é uma estrutura física, né, feita pelas palavras, pelo discurso, e a coesão, como o próprio nome engenharia sugere, vai ajudar a estabelecer ligações, digamos assim, entre as partes desse texto. E boa parte dessas ligações é feita pelos conectivos. Ó, anota aí, conectivos. Dá uma revisada neles. A competência 4 não se resume a eles, mas vai por mim. Dá uma estudada. Os conectivos são ferramentas estratégicas para fazer o seu texto avançar um raciocínio de cada vez. Professor Rafael Torres, explica aí pra gente. A coesão é uma ferramenta que torna essa informação algo que possa ser compreendido pelo outro. A competência 4, ela não fala a palavra coesão, né? Ela fala em mecanismos linguísticos, mas na prática acaba sendo exatamente o que define o quanto se tira nessa competência 4. Então o candidato que tem a coesão dominada, e é curioso isso, acaba na verdade fortalecendo inclusive outros critérios dentro da própria correção. Acabei de falar, né? Uma conjunção estabelecendo uma fluidez maior para o texto. Então você pensa, se flui o texto, fluem as ideias. Isso facilita a argumentação. Então o texto como um todo acaba ganhando. Quando a forma é clara, a ideia tende a ser também. Beleza, galera? Vamos avançar para a competência 5? Põe aí na tela. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então vamos por partes. Primeiro, vamos entender a proposta de intervenção. Qual é o real objetivo? Sugerir caminhos? Trazer propostas que resolvam o problema de uma vez por todas? Até onde o candidato precisa ir? Professor Bernardo Augusto, essa é com você. Existem temáticas que, se você encontrar uma solução, você é Nobel naquele ano. Então, assim, você não tem que entender que as medidas que você vai apresentar são medidas de desconstrução plena de um problema complexo. Porque se o problema é complexo, ele tem razões complexas, resultados complexos e soluções complexas. Como que você vai, em 5, 6 linhas, solucionar você, sem ser um especialista, algo complexo? Então, você tem que estar sempre pensando no processo de se atenuar uma dor profunda. Né? As suas propostas são analgésicas, são de melhora. Tem um outro ponto fundamental. A proposta de intervenção é a grande oportunidade de o candidato mostrar que ele sabe pensar em prol da sociedade. Ou seja, você mostra para a banca que você é capaz de priorizar não o que é melhor para você, mas para a coletividade. É assim que o candidato tem que pensar. Tô certo, professora Milena Ai? Ele tem que pensar de maneira cidadã. Ele não tem que pensar apenas do ponto de vista dele. Porque, assim, se ele pensar bem, ele acaba sendo beneficiado 2 vezes. Em primeiro lugar, como candidato do Enem, né? Ele tende, demonstrando que se preocupa com o coletivo, ele tende a ser melhor avaliado. Né? E também, eu acho que até pessoalmente ele sai beneficiado. Agora a gente fala sobre a segunda parte da competência 5, o respeito aos direitos humanos. E teve polêmica em 2017. E aí, mudou, não mudou? Como ficou? Professor Rômulo Bolivar, mais uma vez, essa é com você. Até 2016, nós tínhamos a banca Sebrasp responsável pela correção e a compreensão era de que, desrespeitou os direitos humanos, o texto seria zerado. Esse era o entendimento geral. A partir da mudança da banca para a VUNESP e de uma deliberação judicial, foi acordado que não se poderia mais zerar um candidato que desrespeitasse os direitos humanos. Entretanto, a banca continua zerando a proposta de intervenção. Então, se esse desrespeito estiver na proposta, a proposta pode ser zerada. Então, o candidato já larga com menos 200 pontos em sua avaliação. Opa, peraí, para um instantinho, porque essa parte da redação rende assunto, né? Falta tirar uma dúvida. A proposta de intervenção só pode vir no final? E tem que ser uma? Mais de uma? Volta, professor Rafael Torres. Existem algumas lendas quanto à posição da intervenção. Uma das mais conhecidas é a de que a intervenção deva aparecer só no último parágrafo. Então não é errado eu entregar 2 intervenções porque eu tenho 2 problemas. Mas, segundo a correção, a título de avaliação enquanto nota, uma completa ou a mais completa já é o satisfatório. E
a gente não pode terminar sem falar num ponto crucial da proposta de intervenção. Estou falando do nível de detalhamento. Ela é quem vai garantir os 200 pontos da competência 5. Eu chamo de volta o professor Rafael Torres para explicar e dar um exemplo, né? Falei, professor. A palavra detalhado, ou seja, detalhamento, já existia antes da mudança da banca de correção, que aconteceu, né, no ano passado. Só que, com vistas a tornar essa correção mais criteriosa, como a gente conversou, a banca do ano passado fez questão de, dentro dessa nova perspectiva de correção, colocar o detalhamento com destaque, que talvez antes não houvesse de forma tão clara. Não fazer do detalhamento uma oportunidade de extensão do agente. Isso não vai dar ponto a mais para ele. Para garantir os 200, esse detalhamento precisa aparecer como uma extensão ou do que ou do como. Existe a necessidade de se entregar uma intervenção. Se você não tomar o cuidado com o detalhe, ela pode soar bem mais vaga, bem mais superficial do que deveria. Genérica. Exato, numa avaliação que também está cobrando desse candidato, de certa forma, esse engajamento cidadão, essa postura comprometida para com o meio dele. Então, o detalhamento ajuda a fazer com que essa intervenção tenha uma construção mais cuidadosa. A questão é que, muitas vezes, e ao longo da história isso se confirma, os candidatos optam por intervenções muito baseadas no livre-arbítrio. Por exemplo, conscientização. É necessário que as pessoas se conscientizem. Propostas que levam para o famoso, entre aspas, cair a ficha, normalmente são propostas que não se sustentam. Elas não mostram uma atuação, de fato. Parece que elas têm que contar com acaso ou com um jogo de sorte para que aquilo aconteça. E não é a proposta. A proposta é constatar que o aluno também é engajado quanto à cidadania dele. Então, quando eu entrego o detalhamento, eu dou mais segurança quanto à construção daquela minha ideia. Então, a banca que entra, desde o ano passado, faz com que esse item ganhe uma importância em termos de nota que talvez antes não fosse tão avaliada, tão percebida enquanto pontuação. Tanto que isso implica a questão dos próprios pontos que você ganha com detalhamento. Você sabe que pode chegar até 200, Sim. E esses 200 de 40 em 40. O detalhamento é o que permite que esse candidato tenha ou 160 ou 200 pontos. Então, sem detalhamento, ele já perde 40 pontos. Ele já fica 80, ele já fica no 120. Ah, sim. Então, para chegar a 160 ou a 200 pontos, detalhamento precisa aparecer. Não é pouca coisa. Mas percebe como, dando atenção a cada parte, o seu texto fica mais rico? Aliás, essa é uma sugestão que eu te dou. Treinar as partes do texto, modos de introduzir um tema, maneiras de argumentar, propostas que consigam ser detalhadas, meios de manter tudo coeso. Assim, lá na hora do exame, a sua escrita vai fluir muito melhor. Lembra que todos eles estão lá no nosso canal, youtube.com/TV Escola. Pratica, estuda e até a próxima. Tchau, tchau. Primeiro vamos entender a proposta de intervenção. Qual é o real motivo, não é motivo, melhor objetivo? Desculpa, objetivo, galera! Caraca! Salsicha! Não.